graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos novamente aqui para falarmos um pouco do amor de Deus, da palavra de Deus, sobre as Escrituras Sagradas. Então eu queria desejar a todos vocês que estão nos ouvindo, onde quer que este vídeo esteja chegando, você que está nos assistindo pelo YouTube ou por outra plataforma, que a graça bendita do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Um abraço especial para a Igreja Batista em Antônio Prado de Minas, a igreja que eu tenho a honra e o privilégio dado pelo Senhor de pastorear. Aos irmãos da congregação no Pangarito, um forte abraço a todos. Mais uma vez, nós queremos ressaltar a saudade que nós estamos sentindo. Nós já estamos distantes aí há 2 meses e meio, né, distantes fisicamente, né, mas com os nossos corações sendo aquecidos pelo Senhor neste tempo difícil, nesse tempo conturbado. E eu queria então estar trazendo uma meditação dentro dessa ideia. Tempos novos tempos, mas a missão ela continua a mesma. Então é sobre isso que eu queria falar. Novos tempos na mesma missão. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de fazer uma breve oração. Convido você que está nos assistindo a estar orando comigo. Estarei fazendo uma oração, você esteja orando comigo. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui prontos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender a Tua palavra dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva da missão que o Senhor nos deu. Que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações através da Tua palavra. É a oração que eu faço em o nome de Jesus. Amém. Eu queria estar falando hoje em um texto muito conhecido. Aliás, eu vou estar me utilizando de 2 textos. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, e falando de missão, a missão dada à igreja, lembrando que igreja, nós poderíamos dizer que é o ajuntamento de pessoas, a assembleia, a comunhão de pessoas, a comunidade de pessoas envolvidas no mesmo propósito, o propósito de adorar a Deus, de bendizer o nome do Senhor através das suas vidas, das suas práticas. Para isso, nós precisamos então, sabedores que nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos então também entender a missão, se é que nós não entendemos ainda. Então eu queria me utilizar de Mateus capítulo 28, no verso 19 até o verso 20. Aliás, o verso 18, eu vou começar do verso 18, Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso 20. Se você não tem por perto a sua Bíblia, pode ficar despreocupada, que nós vamos estar transmitindo aqui a leitura bíblica na mesma versão que nós estaremos lendo, para que você possa ler conosco. Então vamos fazer a leitura? A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Então, neste primeiro momento, eu gostaria de me utilizar deste texto. Este texto que nos dá uma promessa, este texto que nos outorga autoridade, e este texto que nos fala claramente da missão dada à igreja, a todos nós, que fazemos parte da igreja de Jesus, que somos o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da promessa, porque falar de promessa é muito bom. Jesus ele disse
que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Eu digo que o final dos tempos, ele se inaugurou quando Jesus, ele ressurreto, subiu aos céus e deu uma missão à igreja. A partir deste tempo, a partir daquela época ou daquele momento, se inaugurou então o final dos tempos. E a promessa de Jesus é que ele estaria conosco em todas as circunstâncias, nas circunstâncias felizes, nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias de calamidade, nas circunstâncias de pandemia. Então nós precisamos entender que a promessa do Senhor, ela serve para nós não somente para os primeiros cristãos que estavam ali desfrutando daquele período em que eles presenciaram a ascensão de Jesus aos céus, mas também a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo e que nos alimentamos da esperança que Ele está conosco. Então essa promessa ela serve para nós. Nós precisamos ter a firme convicção de que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai prover, é Ele que vai suprir, é Ele que vai coordenar, é Ele que vai à frente, dando diretrizes à igreja, dando um norte para a igreja, e nós, como servos obedientes, nós vamos, indo dentro dessa perspectiva, caminhando dentro da direção que Jesus nos dá. Pois bem, Jesus então, ele chega para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ou seja, Jesus, ele recebeu do Pai toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder. Tudo está sujeito agora à autoridade de Jesus. E no mesmo instante, Jesus então comissiona a igreja, o que nós chamamos de grande comissão. Jesus então ele diz para a igreja, para os primeiros discípulos e consequentemente para todos nós: me foi dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão agora e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, batizando os convertidos, aqueles que aceitaram o sacrifício na cruz que eu fiz por eles, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o símbolo externo daquilo que aconteceu no interior. O batismo nada mais é do que o símbolo externado, é o símbolo externo de uma mudança, de uma transformação de dentro para fora. Então, vão e façam discípulos. Ensine essas pessoas a obedecerem. Então, a igreja ela tem duas tarefas dentro dessa missão. E os irmãos que me conhecem já sabem sobre aquilo que eu tenho pregado e aquilo que eu tenho dito sobre essas duas tarefas na missão. E eu costumo dizer o seguinte, dentro de uma frase, sintetizando essa ideia, que a igreja só tem duas tarefas a fazer dentro da missão: edificar os de dentro, ou seja, edificar os que são e fazem parte do corpo de Cristo, os de dentro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do Espírito, foram transformados de dentro para fora. O novo nascimento, aqueles que passaram pela regeneração, pela salvação por meio do sacrifício de Jesus, que entregaram as suas vidas ao senhorio de Cristo. Edificar os de dentro e salvar os de fora é a outra tarefa da igreja. É lógico que nós não salvamos ninguém, mas nós somos instrumentos de Deus, tendo o evangelho como mensagem, como palavra de salvação, levando esperança e salvação aos perdidos. Então nós temos duas tarefas dentro da missão: edificar os de dentro e salvar os de fora. Essa é a missão da igreja. E foi para isso que Jesus chamou
à igreja ou nos chamou para fazer parte da sua igreja com essa missão. Construir prédio é muito importante, trazer um conforto para os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, dentro de uma estrutura, quando possível, é importante. Se faz necessário por vezes, nós usufruímos daquele ambiente. Escrever livros é muito importante, traz edificação para o corpo. Fazer outra série de atividades, gravar vídeos, cantar, louvar, fazer parte de várias situações ou vários movimentos dentro da igreja, tudo isso é importante. Porém, nós não podemos perder o foco da missão. Tudo o que nós fazemos só tem sentido se de fato nós fazemos para cumprir a missão. Eu queria então, trazendo dentro dessa ideia, pensar sobre como nós podemos cumprir a missão nos tempos ou nos dias em que nós estamos vivendo. Haja visto que este texto que nós lemos é um texto que foi escrito também para ser praticado na pandemia. Como que nós podemos fazer discípulos? Como que nós podemos discipular gente? Como que nós podemos ensinar as pessoas a obedecerem a Deus, mesmo à distância? Eu digo que hoje se faz mais necessário, ou se torna mais necessário, nós, cumprindo a missão, sermos estimulados pelos meios que Deus tem nos dado para cumprirmos a missão fazendo discípulos. Cumprir a missão, ela deve, ou melhor, a missão também deve ser cumprida nos momentos de crise ou nos momentos de pandemia. Este texto que nós lemos, ele serve para todos os momentos. Ele não foi escrito exclusivamente para momentos fora da pandemia. Ele serve para nortear as nossas vidas enquanto missão. Então, fazer discípulos, como que nós podemos, quais as ferramentas, como que nós podemos agir? Eu queria sugerir para você que está me ouvindo, a começar da sua casa, porque afinal de contas, todos nós estamos em casa. Existe agora até a hashtag, né? Fique em casa. Então, se nós estamos em casa, é uma grande oportunidade de nós fazermos discípulos nas nossas casas, na nossa residência, nos ambientes familiares, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através do falar de Cristo para as pessoas. Vamos fazer discípulos. Comece em casa. Mas todos na minha casa já foram evangelizados, já caminham, nós já fazemos os nossos discipulados, nós já temos já os nossos cultos, o culto no lar, nós já vivemos uma ideia de discipulado, de acompanhamento, um ajudando o outro, um cuidando do outro, que é o meu caso, eu e a minha esposa Ellen, um cuidando do outro, um discipulando o outro. Como que nós também podemos externar, colocar isso para fora das portas das nossas casas? Queridos, esse é o tempo. Esse é o tempo de nós aproveitarmos as redes sociais. Esse é o tempo de nós aproveitarmos o WhatsApp. Esse é o tempo de nós aproveitarmos o Facebook. Este é o tempo de nós propagarmos as boas novas. E a regra, ela continua a mesma. Qual é a regra? Qual é a regra? Qual é a norma para nós, entendendo o Evangelho, discipular pessoas? Primeiro, nós nos relacionamos com as pessoas. Primeiro, nós, de forma intencional, nós nos relacionamos. Nós criamos um ambiente de amizade, um ambiente saudável de relacionamento. E depois, dentro das oportunidades,
com os nossos corações cheios de Deus, porque a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, nós vamos então alcançando as pessoas, não de uma forma maçante, ou não de uma forma mecânica, mas de uma forma natural. Porque o Evangelho, quando ele alcança as nossas vidas, de forma natural, nós também vamos levando palavra de esperança, sendo inspiração, sendo instrumento de Deus para que as pessoas se acheguem a Cristo. De forma natural. Não é um convite para a nossa religião. Não é um convite para a nossa dogmática. Não é um convite agora para a nossa cartilha religiosa. É um convite para uma novidade de vida. Uma vida nova ao lado de Jesus. Uma vida de satisfação, no sentido de que em Deus nós somos satisfeitos. Então nós podemos, mesmo em meio à pandemia, sermos instrumentos de Deus para fazer discípulos, discipular pessoas, cuidar de gente, e a ocasião se faz propícia porque as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. As pessoas estão precisando do Evangelho, as pessoas estão precisando de sentir o cuidado de Deus, e nós, como igreja do Senhor, nós temos essa palavra de esperança. E eu queria então continuar agora me utilizando do livro de Atos, capítulo 1, e eu vou estar fazendo a leitura, e de igual modo essa leitura será transmitida aqui. E eu gostaria que você prestasse atenção na leitura e que você pudesse ler comigo aqui. A partir do verso 6. Atos capítulo 1, verso 6 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui nesse texto, mais uma vez, nós temos uma promessa. Que aquele que foi assunto aos céus, Jesus, o nosso Senhor bendito, da mesma forma ele voltará para buscar a sua igreja. O texto também nos diz de uma distração que nós encontramos com relação à ideia que os discípulos tinham, a expectativa que os discípulos tinham de Israel ser restaurado, de cumprir-se a restauração de Israel, uma nação que estava sendo oprimida por Roma. Eles tinham a expectativa de que o Senhor, naquele tempo ainda, restauraria Israel. Jesus, então, ele de forma clara expõe para os discípulos, antes de subir aos céus, que aquela preocupação não deveria ser o foco dos discípulos. Não deveria ser aquilo na qual os discípulos empregariam força. E Jesus ele disse então para eles: não vos compete saber o dia, a hora, porque isto está reservado a Deus. Somente Deus sabe o dia, a hora da restauração de Israel, da segunda vinda do nosso Senhor. São coisas concernentes a Deus, à sua soberania, ao seu senhorio, e não compete a vocês, não compete a nós. Jesus, então, ele tira o foco que os discípulos, os primeiros discípulos, estavam com relação a toda aquela situação envolvendo Israel. Jesus tira, então, o olhar dos discípulos da distração
e traz o olhar dos discípulos para aquilo que eles realmente deveriam fazer, que eram cumprir a missão, fazer discípulos, evangelizar, testemunhar do seu amor, testemunhar daquilo que ele fez na cruz por todos nós. Então Jesus ele disse: olha, eu estou subindo, mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, o outro Consolador, e vocês serão minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas também na Judéia, também em Samaria e até os confins da terra. Que era o mundo antigo, era o mundo conhecido, era aquilo que se conhecia do mundo naquela época. Então, em outras palavras, Jesus estaria dizendo o mesmo que ele disse em Mateus: vão por todas as nações. Vocês estão recebendo poder, eu estou dando autoridade. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Agora vocês têm o Espírito Santo, e depois que vocês tiverem o Espírito Santo, vocês saiam para cumprir a missão, edificar os de dentro e salvar os perdidos, salvar aqueles que ainda não se aliançaram com Cristo através da mensagem do Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Então eu queria, da mesma forma, te estimular, pensar com você do potencial que nós temos e da realidade que nós temos vivido e das oportunidades que Deus tem nos dado neste tempo de continuarmos a cumprir a missão, porque nós não podemos esmorecer, nós não podemos parar. A ideia de fazermos discípulos, ensinando as pessoas a obedecerem a Deus, da mesma forma como nós temos procurado obedecer, ela se dá também em época de pandemia, porque a missão nos foi dada, independentemente da época, independentemente da circunstância, ela deve ser cumprida. Existe um lema no Exército Brasileiro ou no militarismo que diz: missão dada, missão cumprida. Missão dada a todos nós, precisamos cumprir para a glória de Deus, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que o Senhor comissionou para fazermos discípulos para a glória dele. Somos os trabalhadores. E eu queria terminar com essa canção. Somos os trabalhadores. E assim como ele cumpriu a missão, agora ele nos dá essa missão, para que juntos possamos também cumprir a missão, sendo testemunhas fiéis daquilo que ele fez por nós. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos,
curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, somos teus pés. Você pode dizer isso? Andando em toda parte, somos tuas mãos, aleluia, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, Jesus. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Aleluia. Nós somos a extensão do Senhor aqui na terra, porque somos o corpo dele. Somos a extensão do reino de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus está em nós. E aonde o reino de Deus chega, algo diferente acontece. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você possa cumprir a missão de fazer discípulos, ensinando as pessoas a obedecerem a Deus através da sua vida. Um forte abraço. Que Deus te abençoe abundantemente, te encha do Espírito Santo com ousadia, para que você possa ir pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, testemunhando de Cristo Jesus. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe e Deus supra as nossas necessidades em o nome de Jesus. Amém.